nós, né, devemos começar, querer, né, ter esse gosto, ter entusiasmo, né, em conhecer Deus verdadeiramente. Cada um conhecendo o seu, encarnando ele, né? Por que a gente diz encarnando, né? Eu sei que nunca foi falado, né, esta forma, né, de conhecimento de Deus, de encarná-lo. Mas é como está escrito, é porque as escrituras, elas têm que ser reveladas em verdades, né? A gente tem que ter um altar, no princípio, né? Nós temos que fazer isso. Quando nós somos ali, no princípio desse conhecimento de Deus, nós temos que fazer um altar, né? Esse fazer o altar é o interesse de eu mesma, em mim mesma, encarná-lo, né? Nesse conhecimento, né? Porque o que se vê por aí é um Deus usado, né? Um Deus, eles vão formando um Deus para depois usá-lo para os seus próprios interesses, né? Para suas próprias ganâncias, egoísmos, né? Eles vão lá e querem formar este Deus na mente dos seres humanos, das pessoas, daquelas que buscam, né? Naqueles momentos difíceis, de crises, de adversidade, de tribulações, de doenças, de faltas financeiras, né? As pessoas acabam caindo nas artimanhas, nas astutas ciladas do mal que usa aquelas pessoas, né? De certa forma, a gente não sabe definir se o mal usa as pessoas ou se as pessoas usam o mal, né? Verdadeiramente fica meio estranho da gente pensar, será que as pessoas usam o mal, Satanás, ou elas são usadas, né? Ou elas se deixam usar, né? Pelo fato delas terem más intenções, né? Das suas intenções, dos seus corações. Deus sonda os corações, né? Verdadeiramente, quando a gente adentra ali nas escrituras, ele vai sondando os corações, as intenções, né? Então, não é que existe um Deus, né? Nunca existiu um Deus assim. A gente deve ter essa clareza, esse entendimento que essa formação desse Deus aí foi vindo lá para trás, de longos e longos tempos atrás, e vai seguindo em frente esse conhecimento com entendimento. Mas ali nas escrituras diz que ele diz, né? Clame a mim e anunciar-te coisas grandes e firmes como sabes. Então, nós não devemos clamar a ele. Nós devemos entrar no nosso aposento, como ele descreve ali. Tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, teu pai está lá no secreto, te vê. E depois vai te recompensar publicamente. Você vai conhecer ele, como ele é, sua natureza, seus atributos, mas nesta encarnação, como está escrito, né? No princípio que ele era o verbo. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus no princípio, né? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Como assim, né? Habitou entre nós? Aquela pessoa que vai encarná-lo, aquela pessoa que vai adentrar as escrituras nessa meditação, desse conhecimento com entendimento, tendo o temor ao Senhor, né? Assim como também está escrito, assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso daí, tudo que foram colocando nessa mente nossa, esse conhecer errado de um Deus que não existe, de um Deus que inventaram, que formaram esse Deus, que vão fazendo esse Deus na mente das pessoas. Porque existe isto, né, gente? Em todas as coisas que as pessoas querem, de certa forma, manipular, né? Construir ali uma mente, né, da pessoa, elas vão manipulando, elas vão trazendo certas informações, né, fazem filmes, a pessoa vai para uma dita igreja, uma congregação, uma casa de Deus, ali elas vão recebendo aqueles ensinos, aquelas doutrinas, e a pessoa não para pensar, será que isso é certo? Será que é verdadeiro? Será que procede? Então nós devemos ter
né? A hora é chegada que ele falou que os verdadeiros adoradores adorarão ele em espírito e em verdade, ou conhecendo, trazendo em si o seu Deus para não mais ficar enganado. Então a gente tem que ter essas observâncias, essas curiosidades quanto a isto, para que não fiquemos mais nos enganos, né? Nós somos seres inteligentes que pensamos, que raciocinamos, que podemos meditar, que podemos observar, que podemos refletir, porque tudo isso é profundo. Não podemos ficar acreditando em vão em um Deus qualquer que nos indica, que nos fala, ele é assim ou ele é de outra forma, ou senão vai para essa religião, vai para outra e outra e outra e tantas quantas que tem por aí, né? Então, a gente tem que ser liberto pela verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará, já está escrito. Mas a gente tem que ter essa boa vontade de ir ali nas escrituras, de entrar no aposento, né? De deixar esse verbo se encarnando na gente, dia após dia, na gente, não, pelo fato de nós amarmos o nosso Deus e temermos o nosso Deus, cada um, né? Não vai ser formado um Deus que esteja em algum lugar, num céu qualquer, ou num trono, sentado em um determinado lugar, ou eu tenho que ir para uma dita igreja, uma dita casa de Deus para que eu encontre o meu Deus. Não, eu só vou encontrar meu Deus quando eu fizer um altar em mim mesma, quando eu for o sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, quando eu prestar esse culto racional, que sou eu mesma, oferecendo a mim mesma, né, como sacrifício vivo, santo e agradável, meu Deus, pelo fato que eu vou estar ali, meditando, orando, praticando a palavra, né, recebendo o Espírito da verdade, né, porque Ele vai conduzir aquela pessoa que se interessar pelas Escrituras verdadeiramente, pelo Verbo que se encarna e no conhecimento do Filho unigênito de Deus, que é o próprio Deus na gente, essa pessoa vai receber o Espírito da verdade nela, porque a palavra é o que ela é? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então ela vai conduzir a minha vida daí por diante, no conhecimento com o entendimento, na fé com as obras, para que a minha fé não fique só nas crendices, só nas religiosidades, só nos padrões, só nas tradições que construíram e constituíram no meu ser, né? Aí eu vou ter mais entendimento, mais conhecimento, vou receber a vida das Escrituras, fazendo a obra das mãos, porque Deus tira o seu povo do Egito com mãos fortes e braços estendidos. Então nós devemos ser libertos, verdadeiramente libertos, sairmos dos enganos, sairmos das condições desse mundo, né? Então o mal está aí para matar, roubar e destruir. Então depende da gente não deixar ele fazer isso com a gente, não destruir a nossa mente com os falsos conhecimentos, né? Nós não devemos mais querer ser enganados. Conhecer verdadeiramente o nosso Deus, que está ali, né? No Velho e no Novo Testamento. Então eu vou nascer da água e do Espírito, né? Para ver o reino de Deus eu tenho que nascer de novo. E para entrar eu tenho que nascer da água e do Espírito. O que quer dizer isso? Eu tenho que estar ali, nessa reflexão, nessa observância, meditando, conhecendo o meu Deus, em espírito e em verdade, o encarnando. Encarnando o quê? As Escrituras. De que forma? Lendo, meditando, refletindo, questionando, tendo curiosidades, ficando ali, eu mesma, né? Folheando as Escrituras, ou escutando né, de forma online, né? Tem aí hoje tantos recursos para conhecimento das Escrituras. Qual desculpa a gente vai dar, né? Dizer que não tem tempo, mas na hora que a gente ocorre alguma coisa em nossas vidas, nós achamos tempos para depois irmos em certos lugares e sermos enganados. Aí acabamos de vez com nossas vidas, né? Destruímos de vez nossas mentes, nossos entendimentos, né? Ficamos talvez sem raciocínio, não paramos para pensar que estamos sendo enganados. Então vamos observar mais, né? Nossas condutas, por onde vamos, aonde nos assentamos, no que acreditamos, e paremos, né, de ficar sendo enganados por isso e por aquilo, né, por mentes humanas. Vamos conhecer a mente de Cristo que liberta. E por que queremos ser enganados por mentes humanas se temos a mente de Cristo? E podemos dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que a gente vai vivendo na fé disso, né?
no Filho de Deus que está ali nas Escrituras, que vai se encarnando na gente. Maravilha, né? Hasticão. Graças, Pepe Sol Gomes.